coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o intérprete Daniel Costa. E nós hoje iremos falar sobre pesquisa e estatística. Imagine você foi convidado para fazer uma pesquisa em uma festa, né? Quais são os doces de preferência dessa festa? Então, primeira coisa que você vai pensar, como será feita uma pesquisa? Porque tem todo um protocolo e tem toda a forma de organizar uma pesquisa, né? Então, vamos lá. Quais as etapas de uma pesquisa? Então, quais as etapas que você tem, né, para fazer uma pesquisa? Existe a etapa e passo a passo para você não se perder, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, da etapa é você definir o tema. E o tema da pesquisa é definido de acordo com o que se pretende identificar naquela pesquisa. Então, você vai ficar exatamente ao pensar o tema, o título, a forma que você vai fazer aquela pesquisa do tema. Então, primeiro, quando você fala assim, vai surgir uma pesquisa, tem que ter um sentido de investigação, tá bom? Aí, porque você vai fazer a pesquisa para investigar, né? Próxima etapa. Então, vamos lá. Imagine que você definiu o tema como doces preferidos em uma festa, porque você foi convidado para fazer pesquisa sobre a preferência de doce em uma festa. Então, você definiu o tema. Então, como você definiu o tema, você vai partir, né, para a próxima etapa. Então, público-alvo. Quem é o público-alvo? Né? Público-alvo é o quê? É exatamente quem é que você vai entrevistar para te dar a resposta do que você está investigando. Então, isso que é o meu público-alvo. Então, o público-alvo, nesse caso da festa, imagina você está lá na festa, está fazendo a pesquisa, quem que é seu público-alvo? É só adulto? É só criança? É só separar homens de mulher? Não. Que no caso, preferência de doces, você tem que ter uma pesquisa com todos ali da festa, tá bom? Então, nesse caso, o nosso público-alvo é exatamente as pessoas que estão nessa festa. Instrumento da pesquisa. Então, o instrumento da pesquisa é onde você vai coletar todas as informações necessárias para uma boa pesquisa. Então, você vai coletar toda essa, averiguar tudo que você quer dentro dessa pesquisa. Então, vamos lá. Para construir uma boa base de dados, você terá que pensar em quê? Nas várias hipóteses que podem surgir. Então, de um modo geral, você está investigando alguma coisa, você vai preocupar, né, em investigar todas as possibilidades, né? No caso aí, se eu estou procurando doces de preferência de uma pesquisa, né, os doces de preferência da festa, né? Então, eu vou procurar saber quais são os tipos de doce que existe nessa festa para eu fazer uma relação desse doce, né? E fazer a pesquisa. No caso, quem vai fazer a relação dos doces da festa é você que está fazendo a pesquisa. Então, você vai fazer toda a relação desses doces. Então, outra coisa que você tem que preocupar. Qual será o tipo de pesquisa, né? O tamanho da pesquisa. As pessoas que você irá entrevistar.
Quem são essas pessoas? Nós temos tipo de pesquisa de entrevista, né? Espaço amostral, né? E o censitário. Qual que é a diferença de um para o outro? O amostral, você vai pegar exatamente a população toda e pegar somente uma amostra, como disse, ou seja, somente uma parte. O censitário é toda a pesquisa. Então, o censitário é todo mundo que vai responder. Um bom exemplo para você ficar bem claro sobre amostras, né, o tipo de pesquisa amostral e o tipo da pesquisa censitária é qual? O amostral, digamos que a gente tem uma eleição. Estou falando de eleição de qualquer coisa, seja de prefeito, presidente, qualquer coisa, né? Governador. Então, quando você vê na TV falando assim, o candidato tal está na frente, o candidato tal está com tanto percentual, né, de votação, 2% para mais e 2% para menos, que é o erro da pesquisa. Isso aí é o espaço amostral, porque ele não perguntou para toda a população que vai votar. Então, ele pegou somente uma parte das pessoas que irão votar naquele momento. Agora, a pesquisa censitária é exatamente quando acontece a eleição, porque todo mundo que vai votar, ela vai emitir uma opinião. Então, todo mundo da população, né, que emite a opinião. Então, o amostral é uma pequena parte, né, de todo o público que tem. E a pesquisa censitária é quando você pergunta para todos, né? Então, vamos lá. Quando acontecerá a sua pesquisa? Ou seja, o período e o horário. Porque dependendo da pesquisa, você tem que colocar o período e o horário, né? Pode ter pesquisa que pode durar um período maior e pode ter pesquisa que é um período menor. No caso que a gente está olhando a festa, qual que seria o período? Seria no decorrer da festa, na hora da festa. Não faz sentido eu chegar onde é que vai acontecer a festa e fazer o quê? Perguntar para as pessoas que estão lá. No caso, se não tiver ninguém lá para responder, você vai num evento, você vai num lugar, no local de festa. Você chegou lá 7 horas antes da festa, você não vai encontrar ninguém. Então, você tem que ter um horário para fazer a pesquisa. No caso da nossa pesquisa, qual que é o horário? O horário é exatamente no período da festa, enquanto a festa começa e termina. Voltando ao nosso espaço lá, né, um tipo de pesquisa. No caso nosso, nós vamos fazer uma pesquisa censitária. Nós iremos perguntar para todas as pessoas que estão na festa. Quantas pessoas serão entrevistadas? Como eu acabei de falar para vocês, são todas as pessoas participantes da festa, que é o nosso caso, né? Então, serão todas as pessoas participantes da nossa festa. Isso que seria a nossa pesquisa. Aqui também, no instrumento, você vai construir o seu questionário. A construção do seu questionário é como? Nós temos 2 tipos de perguntas que a gente faz em pesquisa. Uma é pesquisa quantitativa e a outra qualitativa. Qual que é a diferença de uma para a outra? A quantitativa é quando a pessoa só vai marcar uma opinião que está lá e você depois vai contar, ou seja, você vai fazer uma contagem, você vai ter uma quantidade de alguma coisa. A qualitativa é quando ela emite uma opinião, né? Então, a qualitativa é quando tem perguntas abertas, que aí ela, na pesquisa, ela vai dar a sua opinião. Por exemplo, vamos lá para uma pesquisa que não é o nosso caso, mas eu vou te dar uma pesquisa aí, um exemplo aí. Qual é a pesquisa quantitativa?
Quando fala assim, você gostou de alguma coisa, aí tem lá para você marcar sim ou não. Se a coisa está, se o atendimento foi, como foi o atendimento? Digamos que foi bom, ruim, né? Razoável. Isso tudo você está contando. Agora, quando você está preenchendo uma pesquisa e fala assim, dê sugestão, ou dê a sua opinião, ou fale sobre alguma coisa, a gente está falando sobre a pesquisa qualitativa. Porque você vai pegar e vai escrever, você vai montar uma pesquisa qualitativa nesse caso, né? Então, essa que é a diferença quando a gente vai elaborar. No seu caso, né? Você é muito pequeno ainda, então você vai fazer mais a pesquisa quantitativa. A qualitativa tem que ter um ano de escolaridade para frente para você fazer a qualitativa, mas é bom você saber qual que é a diferença de um para o outro, tá bom? Então, também no instrumento você vai definir onde será a pesquisa, local, né? Então, onde irá acontecer a pesquisa. Nesse caso nosso, a nossa pesquisa irá acontecer no local da festa, certo? Mas tem vários tipos de pesquisa, que aí você tem que definir o local, a região, né? E toda essa parte aí. Você também vai realizar, né? Você vai preocupar como você vai realizar essa pesquisa. Você vai entrevistar pessoas, você vai ligar para cada uma delas, né? Você vai... Tem outros exemplos de pesquisa que você vai entrar. Então, no caso nosso, né? Que você foi convidado para fazer uma apuração de preferências de gosto, né, de doces que existe nessa festa, a preferência dos doces nessa festa, o que você vai fazer? Você vai entrevistar uma por uma, ou então você vai entregar um questionário um por um, mas aí você vai exatamente ter aquele contato com a pessoa que está respondendo, tá bom? Não vai ser via de telefone ou e-mail, alguma coisa nesse sentido, não vai. Então, imagine você. Então, vamos entrar na nossa pesquisa. Você está lá na festa, né? Sabendo que você tem que fazer a pesquisa, que são os doces preferidos da sua festa, né? Que você foi convidado para fazer a pesquisa. Então, vamos lá. A gente tem que montar um questionário. Como eu falei para vocês, você tem que levantar todas as hipóteses que existem na festa. No caso, a gente vai levantar os tipos de doce que tem na festa. Então, digamos que lá na festa sua tem cocadinha, beijinho, brigadeiro, cajuzinho, casadinho. Então, você vai entregar, você optou em entregar um folhetinho para a pessoa marcar. Vejo você fazer entrevista de um por um, as pessoas estão chegando na festa, aí você já entrega, né, o papelzinho para marcar, para ela emitir a opinião. E aqui a gente colocou, né, que ela vai marcar o doce preferido e vai marcar somente uma vez. Ou seja, ela vai escolher somente um doce para ser o preferido dela. Sabemos sim que tem gente que gosta de todos os doces. Eu, por exemplo, amo doce. Mas o doce preferido sempre tem aquele lugarzinho do coração que a gente ama. Então, a gente está trabalhando exatamente com preferência de doce. Ou seja, é o que a pessoa gosta mais. Então, ela vai marcar um só. Então, nós temos o folhetinho com essas opções e ela vai vir marcar. Como que vai ser feito isso? Igualzinho eu te falei, você pode optar em entregar em mesa ou ficar na chegada, né? Lá na chegada, aí você vai entregando de um por um, aí para cada um. Aí você
vai fazer a pesquisa. Então, feito a pesquisa, você vai fazer a organização e o tratamento de dados. É aqui, nessa parte, que é a forma que você vai organizar esses dados e é a análise que você vai fazer esses dados. A organização, como é que vai ser feita, né? Toda a parte da organização. É aqui que você tem que pensar como você vai ter todos aqueles papeizinhos, né? Que você entregou, como você vai mensurar aquilo e como que você vai passar aquilo para um gráfico, por uma tabela, para você fazer a análise. Então, para você fazer, né, a organização de dados, você terá que pensar em quê? Né? Como você irá tabular, né? Como você irá tabular os dados. O que é o tabular os dados? É fazer a contagem, né, de todos aqueles papeizinhos que você entregou e ver quanto que cada um teve a preferência de um para o outro e colocar na tabela. Então, tabular é fazer a contagem do que você está pesquisando e colocar os dados em uma tabela para você fazer uma análise de uma forma mais fácil, né? E também, na organização, você vai fazer a análise dos dados. Você vai verificar os dados e fazer algumas análises. Por enquanto, você é muito novo, você não vai trabalhar com muitos dados para frente. Você vai trabalhar dentro da pesquisa, dentro da sua faixa etária, tá bom? E construir seu gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá aqui os nossos papeizinhos, né, que você entregou no princípio, né, da festa. Então, você teve pessoa que marcou brigadeiro, você teve pessoa que marcou cajuzinho, você teve outra pessoa que marcou brigadeiro de novo, cajuzinho, cocadinho e todos os outros papeizinhos. Então, você vai fazer a contagem. Primeira coisa, você vai separar todos os brigadeiros juntos, todos os cajuzinhos juntos, daí por diante. Feito isso, você vai montar a tabela. Então, você tem a tabela, está escrito cocadinha, 30 pessoas falaram que preferem mais a cocadinha. Então, nós temos 30 pessoas nessa festa que amam cocadinha. Beijinho, então, foram 20 pessoas, brigadeiro, foram 60 pessoas e cajuzinho, 40 pessoas que marcaram. Então, você vai construir o gráfico. Na construção do gráfico, você tem que 60 pessoas gostam de brigadeiro, tá bom? Então, 60 pessoas gostam de brigadeiro, 40 pessoas gostam de cajuzinho, 20 pessoas. Pelo gráfico, dá para perceber qual que é a preferência. Qual que seria a minha preferência aqui? Eu tenho que maior parte, né? Uma boa parte das pessoas que estão nessa festa, elas gostam de brigadeiro. É o que está destacando. O doce que tem menos saída é o cajuzinho. Então, quem faz festa tem que ficar muito atento a isso, porque ela terá que fazer mais brigadeiro e menos beijinho, porque o beijinho tem menos, tá bom? Divulgação dos resultados. É como você vai divulgar esse resultado. Aqui, né, a conclusão da sua pesquisa. O que você tem que pensar na divulgação do resultado, né, do seu resultado, da sua pesquisa? Você tem que emitir uma conclusão da sua pesquisa, apoiada na análise dos resultados, na análise do gráfico, na análise da tabela e outros. Você não pode emitir uma opinião sua porque você gosta daquilo e não foi o que você levantou na pesquisa. Você pode amar beijinho, mas você não pode falar nessa pesquisa que o beijinho é a sua preferência, tá? Então, você vai divulgar o resultado baseado nos instrumentos, como será divulgado a conclusão da sua pesquisa. Então, você vai concluir, né? Você vai concluir.
Doce preferido da festa, que no caso aí é o nosso brigadeiro mostrado no gráfico. Ufa, hoje você aprendeu a etapa da pesquisa e um pouco de análise do gráfico e até a próxima aula.